Eu tô pensando na viagem. E por que que eu tô pensando na viagem? Será que é porque eu quero falar de viagem? Sim e não. Porque, cara, na minha concepção, tudo é uma viagem. Ou só existe a viagem. Você pode falar que tudo é música, eu acho que eu já falei num vídeo anterior. Mas, cara, pra mim tudo é viagem. E eu senti mais isso quando eu me propus a viver viajando, a viver nômade. E aí eu queria falar um pouco sobre isso, né? Sobre como que foram essas experiências, porque foram várias experiências, né? Eu já vivi de carona pelo país, eu já fiz peregrinação longa distância a pé, já vivi dentro do carro por alguns períodos e recentemente acabo de voltar de uma vivência de bicicleta pelo país. Então eu tornei a minha vida uma viagem e várias outras mais. E aqui a gente está agora um pouco viajando, cara, viajando junto. Eu vou falar um pouco dessas viagens e aí você pode deixar aí nos seus comentários aí, como que você enxerga toda essa viagem aí que é a vida. Se você tem viajado ou se você está achando que para você viajar você precisa de alguma coisa. Mas é muito interessante aqui porque o que eu vou falar também nem é para incentivar você a fazer essas coisas. Porque eu acho que a gente tem que ser muito cauteloso e analisar a viagem como um todo, né? Então, todas as decisões, tudo que eu fiz na minha vida, eu acho que é um todo interdependente, né? Que vai de família, situação de vida, pessoas que foram surgindo, né, no meio do caminho e ao longo da vida. Mas, cara, eu acho que eu posso compartilhar aqui um pouco. Talvez isso possa ajudar vocês aí na vida mesmo, sabe? Porque são insights, né, de como eu consegui levar tudo de uma maneira mais leve, sorridente. Massa. Então tudo começou, cara, assim, saindo da minha mãe, né? Ou será que foi antes? Mas na verdade, assim, fora a brincadeira, cara, tudo começou a vida nômade quando eu larguei uma empresa que eu tinha e comecei a pegar carona, né? E aí você para e pensa, cara, que você deve ter planejado muito, muito, cara. Na verdade, eu não planejei nada. E eu acho que é um dos temas centrais aqui dessa viagem é você definir um tema, né? Então, desde muito cedo, quando eu estava nesse processo de que eu era empresário e tinha empresa, para você ver, eu comecei a ler um livro sobre mitologia, que não tem nada a ver, você pode parar para pensar, mas tem tudo a ver, porque a mitologia ela sempre vai falar da jornada do herói, né? Daquele cara que sai para desbravar ou vai rumo ao desconhecido, e aí tem toda a sua aventura, uns vão e ficam por lá, jamais voltam, e outros voltam, né, para contar a história. E, cara, eu entendi que eu precisava. Hoje eu entendo que eu preciso de um bom café também. Mas o café tá dentro dessas coisas, cara. Eu parei pra pensar o que me trazia mais leveza, mais alegria, quais que eram os momentos do meu dia ali de empresário que eu tava mais feliz e bem-estar e leve, né? E cara, vieram duas palavrinhas que depois eu entendi que elas poderiam ser quatro, oito, talvez nove ou doze, que foram comer e viajar. Cara, aí na hora que veio isso comer e viajar, eu comecei a permear ali, é como se, se aquilo fosse um centro, né? E aí definido esse centro, cara, todo o entorno já está definido, né? Porque quando se define qual que é o centro, cara, você já sabe ali qual que vai ser o círculo, qual que é aquela referência. E cara, basicamente por que comer e viajar? Porque é o essencial e básico. Eu decidi viver viajando de carona e eu gostava muito de cozinhar e igual eu falei, eu tava leve na minha vida de empresário quando eu encontrava com os amigos meus semanalmente para cozinhar, escutar música, jogar a conversa fora. E cada dia uma pessoa cozinhava. Então eu fui desenvolvendo esse hábito de gostar de cozinhar ou estar na presença ou no ambiente que envolve cozinhar. E aí eu falei, cara, e cozinhar comida é o que eu preciso, é o meu combustível, né, cara, para eu seguir em frente. Então foi comer e precisava viajar. Aí o que eu decidi? Eu decidi viajar de carona, que é uma viagem a custo baixo, né? É lógico, você depende de outras pessoas se te darem carona, mas cara,
foi muito mais simples do que a maioria das pessoas pensam, porque em nenhum momento eu botei dificuldade, assim, ah, será que vamos dar carona? Será que rola dar carona? Será que é perigoso? Cara, esse tipo de pensamento não passou, porque eu tava tão entusiasmado e é uma certeza que vem de dentro, assim, sabe? Quando você realmente para pra ver o que você quer, o que você gosta, mano, o que faz sentido nessa viagem, cara, parece que as coisas começam a aparecer e se conectar, as sincronicidades aparecer. E aí foi isso, eu vivi aí, né? E eu nunca. Isso é uma coisa interessante, que eu nunca determinei planejamentos e destinos, onde eu queria chegar, para onde eu queria ir. Então essa viagem minha de carona foi toda no dedo, e quando a pessoa parava com o carro e falava, ah, pra onde você tá indo? Eu falava, cara, eu tô aqui. Pra onde você tá indo? Você quer me levar? Se você quiser me levar, você tá oferecendo carona, você me deixa onde você quiser. Pra mim tá passando de bom. E cara, rolou, véio, rolou demais, rolou demais. E aí caiu uma outra coisa que eu fui conquistando ao longo dessa viagem de carona. Cara, que eu não confiava em algo ou alguém ou alguma força ou naquele sentido de é, pedir proteção. Cara, eu fui entendendo que eu me tornava confiança. Quando eu estava confiante, eu era a confiança e, cara, eu não precisava me preocupar com absolutamente nada. E é mais ou menos isso. Eu me tornei a viagem. E quando eu me tornei a viagem, cara, a viagem ela começou a se desenrolar por si só. E aí foram quase 2 anos viajando livremente. Então eu fui, voltei, e que aí eu percebi também que não é ida e nem volta, é tudo parte de uma viagem só, que é ida e volta ao mesmo momento. E, cara, é, pessoas fantásticas, experiências fantásticas, muita risada e zero perrengue, cara, zero perrengue. Isso aí é a coisa mais extraordinária e maravilhosa. Porque depois você começa a ressignificar o que é perrengue, cara. Numa viagem dessa, cara, tudo é a viagem. Mais uma vez, tudo é a viagem. Então, se você começa a falar, isso é bom, isso é ruim, isso foi legal, isso não foi, ai, isso não deu certo. Quando você não planeja, não tem isso não deu certo. Tudo vai acontecer e você abraça essa viagem, cara. E foi uma maravilha. E aí depois desse processo, né, é, aconteceu de eu fazer uma peregrinação, né, durante essas caronas, que aí, cara, eu saí sem dinheiro, sem cartão, sem telefone, com poucas castanhas, um pouquinho de pozinho de café, uma cafeteria italiana, um pouquinho de óleo, de álcool. E, cara, saí andando. Simplesmente saí andando. Com a troca de roupa, sem cartão, sem telefone, sem nada, cara. O caderninho, caneta e um pé depois do outro. E mais uma vez, cara, foram 420 quilômetros, 15 dias andando. E, cara, sabe? Muita doidura, muita história. E isso virou até um livro. Se vocês quiserem saber do livro, dá um salve aí. Ainda eu acho que tem pouquíssimas cópias desse livro e é uma doidura. Mas foi isso, cara. Tipo assim, parece que a coisa começa. Ser realmente, eu falei aquilo de mitologia e aquilo de ser um filme. Cara, isso aí é uma história de um livro, de um filme. Realmente era, cara. Quando eu tava vivendo aquilo, o real e a fantasia elas foram se misturando assim de uma maneira, cara, que em vários momentos eu realmente não sei se aconteceu de fato, ou se eu interpretei como tal, ou se ou se aconteceu coisas que não aconteceram e eu acreditei que aconteceram. Então, cara, foi mais uma coisa. E nessa vivência, assim, cara, foi mais a parada daquilo. Eu era viagem, eu era confiança e eu chegava nos lugares assim, as pessoas olhavam e falavam: Você tá viajando a pé? Você é andarilho? Eu falei: Pô, se quiser me chamar assim, eu sou. Ele, mas você tá desse jeito, cara, assim, você não parece que tá andando, você não. Eu falei: Cara, sei lá, eu só saí pra andar, sabe? Então, assim. Parece que quando você entra nessa coisa que realmente você quer e vai fazer, independente se vai dar certo ou se não vai dar certo,
Porque você já tem ali dentro de si que já rolou. E aí, cara, você parece que só tá lá vivendo e recebendo as coisas, chegando até você e você tá vivendo as paradas. E aí fiz essa mal viagem. E aí teve uma outra parte que eu decidi nessa viagem de a pé. Na metade da viagem eu conheci uns cabeludos num bar de rock. Eles me hospedaram. E aí lá na frente ou atrás, onde vocês quiserem colocar nesse todo aí, eu comecei a fazer um som com esses caras. Quando eles me hospedaram, depois de 9 dias caminhando, esses caras me hospedaram e eles iam ensaiar. O vocalista deles faltou no dia. Aí eu meti o pé na porta lá, falei, ô galera, eu posso cantar? Os caras podem, cantei. E isso acabou virando uma banda, cara. A gente fez uma banda e viveu de banda, cara. A gente conseguiu viver de rock and roll no Brasil, autoral em português. Sim, é verdade. A gente tocava, a gente fez caixa, a gente fez merch, a gente fez 2 turnês de carro. E foi a primeira experiência de praticamente morar dentro do carro. Então, cara, e aí volta naquele primeiro assunto do vídeo, qual que foi o nosso centro? Tipo como se fosse o imã ali, a gravidade da parada. O nome da banda. Que o nome da banda era Sun. Enfim, de sanidade. E, cara, foi maravilhoso, cara. A gente fez quase 9.000 quilômetros pelo país, dentro de um Gol 1.0, levando amplificador de baixo, amplificador de guitarra, 2 guitarras, um baixo e a bateria completa. A gente levou absolutamente tudo, porque a gente sabia que a gente queria fazer aquilo e ter todas as opções e ter o nosso equipamento próprio foi muito fundamental nisso. Então a gente tocou muito na rua em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Cara, a gente deu um rolê da vida. E o que aconteceu? A gente voltou no azul. A gente fez grana. A gente viajou o Brasil. A gente conheceu gente pra caralho. A gente foi pra praia, a gente foi pra cachoeira. A gente ficou no meio do mato, a gente ficou no meio de uma casa no sul, passando frio, tipo iluminado, que a gente quase ficou maluco, mas a gente estava com a sanidade como centro. Então, até nesse momento, cara, a gente conseguiu fazer que a viagem fluísse ao nosso favor, ou nem ao nosso favor, a fluísse da maneira mais harmônica, porque tinha harmonia ali. Aí depois dessa turnê, cara, eu com já mais equipamentos e a banda tinha outras prioridades, né? Eu tava sozinho com o equipamento de som. Cara, comecei a discotecar, né, a alugar som aqui pras bandas, fazer técnica. Carol, você não quer ser um DJ? Eu falei, ah, mano, é pra mandar sonzeira e fazer a vibe? Bora lá. E aí virei DJ do nada. E aí depois, cara, consegui mais uma vez botar os equipamentos no carro e sair de Goiânia e fui até Rio Grande do Norte, Natal, Extremo, e voltei, cara, vivendo de discotecagem e de um livrinho de cordel de poesias que eu fiz, que eu ia trocando e vendendo pelo caminho. E, cara, rolou, sabe? Eu tô aqui e sou DJ até hoje e é a minha principal fonte de renda. E aí, não, satisfeito com isso, né? Mas que viagem. Ah, isso. Eu fiz a viagem de bicicleta pelo Brasil, que foram 3 anos e meio agora. Deu mais de 12.000 quilômetros viajando de bicicleta. E qual que foi o meu centro? Mais uma vez, foi a música, cara, foi a arte. A arte literária, né, que eu viajei com os meus livros, era a minha moeda de troca. Mas mais uma vez, cara, sem planejamento, sem destino, sem meta, sem evitar o momento presente. Todo mundo que parava para conversar comigo, eu ouvia. Todo mundo que vinha falar comigo, eu estava receptivo. E quando eu falei no primeiro vídeo, cara, eu viajei esse tempo todo, esses quilômetros todos com os meus livros e eu nunca precisei de fato. Tenho que vender um livro para fazer meu dia. Cara, simplesmente eu estava querendo fazer aquilo ali. Eu já entendia que eu estava saudável, porque eu estava com alimentação predominantemente vegana.
Eu tava sendo um atleta, eu tava sendo um escritor e eu tava sendo personagem da minha própria viagem, cara. Então, cara, nenhuma situação me abalou, me entristeceu, me emputeceu. Eu consegui atingir um nível de vibração e frequência com todo, de cara, tudo que está acontecendo aqui agora é lindo e é maravilhoso. E cara, eu passava isso para as pessoas, porque as pessoas olhavam para mim e falavam assim: você pedalou o quê? 70, 80 quilômetros e tá desse jeito. Eu não tava nem suado, cara. Tinha dias que eu não transpirava, cara. Eu chegava assim, parecia que eu tinha acabado de acordar e subir na bicicleta. Doideira. O que que isso, qual que é o sentido disso? Não tem sentido absolutamente nenhum, cara, nenhum. Só que eu tava pensando muito nisso, sabe? E, pô, tem várias histórias para contar. Se você quiser saber mais histórias aí dessa viagem e de como eu tenho levado e pensado a vida, talvez você me ouvindo aí, você tá até agora, você consegue tirar um pouquinho para sua vida. E é isso, cara. Se torne um com a viagem, velho. A viagem é uma só. Viagem. Eu tô pensando. E é uma pura viagem. E você? Diz aí.